É um pouco desafiador a gente se apresentar, né? Mas eu vou tentar. Bom, eu estou Miriam Felipe, eu sou idealizadora do projeto Despertar a Jornada, que é o resultado de mais de 25 anos de pesquisa, investigação e experimentação mesmo, nessa Uhum. medicina que eu chamo do autoconhecimento, que ela é altamente curadora. Então, eu sou formada em jornalismo, escritora, instrutora de Hatha Yoga, com especialização em yoga terapia, gestora educacional, mãe, buscadora. Eu falo que eu sou uma buscadora incessante por mim mesma e por qualidade de vida, por bem-estar, porque eu acho que todos nós buscamos isso aqui, não é verdade? Exato. Quando que você iniciou com a meditação? Eu não lembro bem ao certo quando eu comecei a meditar, né? Uhum. Mas eu lembro que desde a minha infância, quando eu contemplava a natureza, quando eu parava e não fazia nada, apenas ficava ali observando, eu já estava naquele estado meditativo. Depois, quando Uhum. eu fui crescendo, eu fui me distanciando dessa contemplação, desse espaço interno, que quando a gente é criança, a gente tem essa conexão interior muito grande, né? A gente tem os Uhum. nossos amigos invisíveis ou visíveis, né? Não sei, depende de cada um. A gente tem a nossa criatividade, a gente tem esse espaço de criatividade, de olhar para dentro, a gente cria Uhum. esse mundo mágico. E conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai se distanciando desse espaço interno. Uhum. Então, eu acho que a meditação, ela surgiu para mim nessa necessidade de olhar para mim de novo, de olhar para Uhum. aquilo que a Miriam gostava de fazer, de olhar, ficar disponível, sabe, para mim mesma e entendendo esse caminho interior. Então, eu acho que Uhum. com 18 anos eu tive uma experiência que foi bem interessante. Eu passei por uma cirurgia espiritual, mas eu não entendia daquilo no momento. Eu sofri um Uhum. acidente de carro que o médico falou que eu ia ficar 5 anos sem andar. E aí eu, em 2 meses, voltei a andar, em função dessa cirurgia, que hoje eu Uhum. entendo que foi uma equipe espiritual, né? Meu pai foi padre apostólico romano, largou a batina pela minha mãe, e eu nunca tinha tido contato com nenhuma religião a não ser a religião católica. E hoje eu Uhum. entendi que não tem a ver com religião, né? São os famosos milagres que acontecem, né? E aí a gente é assistido por equipes muito evoluídas, além de nós, que estão além dessa vida aqui da Terra, e todo mundo já deve ter tido algum contato, principalmente quem medita, tem esse Uhum. contato, né, com esse mundo que a gente não vê, com essas dimensões que a gente não vê, mas que são tão verdadeiras quanto a nossa, né? Então, ali eu comecei a entender que esse caminho da medicina, do autoconhecimento, ele precisava ser buscado por mim. E ali eu Uhum. comecei o meu trabalho de pesquisa com 18 anos. Então, eu fui estudar meditação, eu fui entender esse caminho interno, e aí eu pesquisei, estudei, e aí transformei num livro reportagem, com 21 anos, foi meu primeiro livro, Homem, Legal. ainda um universo desconhecido, onde eu já estudava todas essas técnicas, né? Não só de Aham. autoconhecimento, mas também de meditação, porque a meditação, ela é como você falou, autoconhecimento e meditação, eles não conseguem andar separados. Um está Uhum. totalmente interligado no outro, não tem. Bacana, bacana. E faz total sentido isso, né? De conectar as duas coisas. Sim, porque conforme a gente vai meditando, vai entrando no processo de meditação, a gente vai se descobrindo, vai se percebendo, vai percebendo aqueles pontos que às vezes, eu acho que aqui eu posso ser mais, não precisa ser tão, né, tão reativo, né? Eu posso pensar primeiro, analisar, pode ver uma resposta melhor, né? E interessante que você falou da questão do acidente, né? Porque muitas vezes é ali um momento de despertar também, né? Às vezes é um trauma, né? De um forte impacto que dá aquele start assim de consciência, né? Aconteceu mais ou menos isso com você também? Exatamente, foi o que aconteceu. Eu fiquei num estado alterado de consciência durante 6 meses depois dessa cirurgia. Depois dessa Uhum. cirurgia, onde eu pude participar dela, me deram essa permissão, então eu fiquei num estado é, consciente,
mas num estado alterado de consciência, que hoje eu entendo melhor isso, onde eu vi vários seres que não tinham face, todos pontos de luz, feixes de luz, mais ou menos ali uns 15 a 16 feixes de luz, interagindo entre si, falando, né, pelo terceiro olho, se conectando, e eu senti uma sensação de paz naquele momento que eu não sei descrever. Hoje ainda eu não entendi em que patamar está isso, mas que a meditação, em algumas vezes, me traz esse estado que algumas pessoas chamam de samadhi ou samadhi, né? Que é um estado onde você se encontra com o ser divino que você é e também a nível universal, né? Porque você entende que você não está sozinho, que você não é só e que existem muitas civilizações, existem muitas dimensões e existem muitas coisas que a gente não vê com esse olho, né? Mas existe um olho que está aqui, né, que a gente também chama de terceiro olho, e que abre essa consciência cósmica, aonde a gente tem acesso às coisas que os olhos da carne não vê. E ali eu pude ter esse acesso, sabe? Então, assim, eu via por esses olhos, mas eu enxergava por aqui também. Então, eu tive ali um despertar, sim, onde eu fui pesquisar mais e estudar mais por conta dessa experiência, porque dali eu vi que nada do que eu tinha aprendido até então podia me explicar aquele fenômeno. Eu não achei ele em livros, eu não achei ele em religião, eu não achei ele em lugar nenhum. Aí eu falei, bom, então se o caminho não está lá fora, então o caminho é para dentro. E aí que eu Exato. comecei a ter as respostas que eu buscava. E aí que começou esse Bacana. trabalho mais profundo do que eu chamo de medicina do autoconhecimento.